Possamos rezar juntos um Pai Nosso, a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, pessoal. Então nós vamos hoje tratar aqui desse capítulo que fala do fim da Guerra Fria e a nova ordem mundial, conforme nós estamos vendo aqui. Muito bem, quando essa questão de esse termo, nova ordem mundial, ele se dá evidentemente após a Guerra Fria, que termina oficialmente no ano de 1991. Eu já vi assim, bastante materiais colocando o final da Guerra Fria em 1988, 89, por causa da queda do Muro de Berlim, mas a data oficial é 91, por quê? Porque é quando sai o Mikhail Gorbachev do poder, okay? E é no finalzinho do 91 ainda, sai o Gorbachev e entra o Boris Yeltsin, ou seja, você vai sair o último presidente socialista do governo. Então aí marca oficialmente o fim da União Soviética e a criação dos Estados independentes, e depois esses Estados independentes vão acabar se tornando novas nações ali na região da antiga ex-União Soviética. Muito bem, mas olha, o que nós temos aqui? Então nós temos o fim da bipolarização mundial. É bom a gente lembrar isso, No período da Guerra Fria, nós tínhamos uma bipolarização. O que é isso? Eram dois polos, o polo capitalista e o polo socialista. Muito bem. Então vai cair o polo socialista, Então já não vai já ser mais bipolarizado, mas vai ser monopolarizado. Então, em vez de chamar de monopolarizado, eles preferiram chamar do quê? De globalizado. Fica bem mais bonitinho, ok? Mas essa questão desse processo de globalização se deu também, além de ser com o fim da Guerra Fria, com o desenvolvimento dos meios de comunicação e facilidade de deslocamento. Ok, gente? Então, por exemplo, aqui nós vamos ter, nessa época, aqui em 1990, nós vamos ter uma popularização, por exemplo, da questão da TV, principalmente da TV, do computador, ainda meio que no começo com uma internet bem fraca, vamos dizer, mais essa internet mais para metade da década de 90. Então, e a questão da telefonia móvel, a questão do celular, dos celulares que vão ser inventados nessa época. E é assim curioso, porque o celular no início era um acessório assim extremamente caro, enfim. Mas essa questão, e depois, claro, tudo isso, a questão da popularização da internet, a questão da popularização do celular, juntando essas duas coisas, vai dar uma agilidade nas informações e em tudo, Então esse processo, vamos dizer assim, do fim da Guerra Fria, somado ao alto desenvolvimento tecnológico que nós vamos ter nos últimos anos, é aquilo que nós chamamos de mundo globalizado. Aqui tem algo curioso, assim, alunos, no seguinte sentido, Quando a gente fala de mundo globalizado, o pessoal geralmente acha que a globalização ela é algo recente. Olha, o que é recente, na verdade, é esse termo globalização, ele é um termo novo, ele é um termo recente, um termo de, aí vamos dizer, de mais ou menos uns 30 anos, talvez menos do que isso ainda, ok? Mas aqui percebam que a prática da globalização, ela já é antiga, Globalização aqui, por exemplo, nós temos globalização no mundo antigo, Quando que ocorreu essa globalização no mundo antigo? Bem, os povos da antiguidade realizavam trocas por meio de comércios e de guerras. As guerras antigas elas envolviam muitas vezes os espólios de guerra, os famosos espólios de guerra,
e esses espólios de guerra eles eram vendidos, no caso, você levava esses espólios de guerra de um lugar para outro. Por exemplo, os fenícios, lá na Idade Antiga, foram provavelmente o primeiro povo, né, o primeiro povo que trabalhou com essa questão de globalização. Por quê, né, gente? Porque os fenícios, eles levavam, no caso, produtos de todos os lugares para o seu país, né? Então eles comercializavam com o Egito, comercializavam com os gregos, enfim, comercializavam com os romanos, né? Depois eles foram conquistados pelos romanos, né? O povo fenício, mas assim, inclusive eles propagaram o alfabeto, inclusive o alfabeto, né? Que o nosso alfabeto, né? O alfabeto português, né? Ou seja, que nós falamos, que teve origem no alfabeto latino. O alfabeto latino teve origem, né, as suas origens no alfabeto fenício, okay? No grego, né, e depois do grego para o fenício. Então, já faz parte isso de um processo, né, de globalização do mundo antigo. Veja, nos séculos XIV e no século XV, houve a propagação do comércio por meio do expansionismo marítimo. Aquele processo que nós conhecemos como um processo de grandes navegações, né, que teve as viagens marítimas, o descobrimento da América, o descobrimento do Brasil, a primeira viagem de circunferência, né, em torno da Terra por Fernão de Magalhães e Sebastião Elcano, né, naquele tempo, né, gente, eles descobriram, né, e provaram que a Terra era redonda, e tem gente ainda hoje achando que a Terra é plana, né, é uma inversão de valores científicos aqui terrível, né. Bem, então a globalização no século XIV e XV, né, propagação do comércio por meio do expansionismo marítimo, ou seja, que você levava produtos, né, da Europa, trazia para a América, levava produtos da América para a Europa, levava produtos da Europa para as Índias Orientais, ou seja, da Ásia, mas nesse caminho você passava pela África, ou seja, aqui nós vamos ter realmente uma questão de globalização bem intensa. Globalização no século XIX se deu pelos países imperialistas, aquele processo que nós vamos ter pós-revolução industrial, em que os países europeus eles vão brigar por colônias no continente africano e asiático. Então aqui também vai ter, ou seja, essa troca comercial leva produtos, né, industrializados, monta as empresas nesses países e também faz usufruto da riqueza que esses países ofereciam. E a globalização, na atualidade, diz aqui, é fruto do desenvolvimento capitalista, né? Aqui somando, no caso, duas coisas, né? A vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria e também o que nós vamos ter aqui vai ser o grande avanço, né, gente, que nós vamos ter nos meios de comunicação. Assim eu falo, gente, por exemplo, eu sou uma pessoa de meia idade, né? Eu tenho 40 anos, aí, para quem não sabe a minha idade. Sou nascido em 1980. Gente, hoje o que a gente vê da criançada já meio nascer e tá mexendo em aparelho celular, gente, na minha época, nem de longe você pensava nisso, né? Ou seja, você ter basicamente acesso à informação mundial, acesso a tudo na tela do celular, né? Ou seja, você poder fazer tudo por ali, né, gente? Então isso encurta distâncias no mundo, encurta distâncias culturais, né? Mas essa é a questão da globalização que nós temos aí na nossa atualidade. Então, seguindo aqui, né, gente, a questão da globalização, veja, tem algumas imagens, né, trocas culturais entre Ocidente e Oriente, que nós estamos vendo ali, né, ou seja, o ocidental comendo pauzinhos, né, mas eles estão comendo aparentemente algo frito, que não é muito comum para o oriental, que o oriental tem uma alimentação mais saudável. Aqui nós vemos uma imagem, né, de uma indiana atendendo pessoas do mundo todo, né, você vê o contraste, né, entre o traje tradicional e os meios modernos, né, e aqui algo assim, que a gente de vez em quando não pensa nisso, né, que fila de desempregados nos Estados Unidos, né, ou seja, a gente pensa que muitas vezes os Estados Unidos é o país aí que
tenho grandes oportunidades de emprego, sim, é isso, realmente lá a questão financeira é muito melhor do que a nossa, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas os Estados Unidos não é perfeito também, né, gente? Tem problemas, vários problemas sociais. Aí com quase 11 minutos de aula, eu esqueci de dizer que eu estou usando aqui o caderno de atividades, tá bom, gente? Página 19, né, do quarto trimestre. Mas assim, gente, o que é a questão da globalização? Então, primeiro, essa interação das sociedades e economia de diversos países, né? Essa interação se dá por meio, principalmente por causa da questão de meios tecnológicos que nós temos hoje, né? E até mesmo por uma questão de meios linguísticos, né? Ou seja, nós usamos, por exemplo, nós usamos vários termos, no caso, que são colocados no... nós usamos vários termos que são colocados, por exemplo, no nosso dia a dia de hoje, que são termos, por exemplo, que vêm da língua inglesa, né? Por exemplo, o mouse, né? A gente até muda alguns termos, né? Por exemplo, tem o delete, né? Do inglês ali, que é o apagar, né? Acredito que seja isso, né? Essa função dele. Mas tem o delete, apagar, nós fizemos um processo de gerar um termo, né? Que é um termo deletando, né? Ou seja, que mistura a língua inglesa com a língua portuguesa. Então, até esses novos termos aí, eles vêm surgindo, né? Então, interação das sociedades e economias de diversos países, né? Por exemplo, as empresas automobilísticas que nós temos, por exemplo, que são comuns no Brasil, nenhuma delas é do Brasil, né? Você pega aí, por exemplo, a empresa que mais vende hoje, né? Assim, o carro mais popular do Brasil hoje, por exemplo, é o Onix, né? O Onix e o Joy, né? Esses dois agora virou lá da Chevrolet. A Chevrolet é uma empresa americana, né? Você pega, por exemplo, o segundo carro que mais está vendendo hoje no Brasil é da Fiat, né? O Fiat Strada. A Fiat, ela é uma empresa italiana. O terceiro que mais vende é o Gol, né? Então o Gol é de uma empresa chamada Volkswagen, que é uma empresa alemã, né? E vai assim por diante, né, gente? Então, então nós temos aí essa interação, né, das sociedades e economias de diversos países. Bem, o que isso gera? Isso que eu já estou falando: mercadorias, serviços, mercados financeiros, difusão de informações e de hábitos, né? Difusão de informações e de hábitos, por exemplo, né? Muitos estilos musicais que fazem sucesso hoje em várias partes do mundo, por exemplo, não são originariamente do Brasil, né? A questão por exemplo, no Brasil hoje está muito na moda a questão do funk, né? Claro que o funk brasileiro, ele tem uma característica própria, né? Mas o funk, originariamente, ele surgiu nos Estados Unidos, né? E é bem diferente do funk que nós vemos hoje no Brasil, gente. Bem diferente mesmo, né? Se for escutar lá James Brown, né? E vai ver James Brown, a questão de James Brown é totalmente diferente, a questão do funk americano do funk brasileiro, mas enfim, houve um processo, né? O rock talvez foi o primeiro grande exemplo disso, né? Então, surgido, né, ali nos Estados Unidos, né, e se propagou pelo mundo inteiro, e nós temos aí, então essas formas, hábitos, né, estilos de vestir, né, ali como nós vimos a indiana, né, que tem um pedacinho aqui que aparece, assim como nós vimos a indiana lá em cima, né, de se vestir, a gente tem também esses hábitos que vieram muitas vezes de países estrangeiros para cá. Muito bem. Essa interação de sociedades e economias de diversos países também faz novas formas de produção, de tecnologias, de relações de trabalho, né? Hoje, essa questão aqui de relações de trabalho, gente, ela vem muito hoje, algo que deu um salto nessas relações de trabalho. Por exemplo, já tinha dado um salto por causa da pandemia, mas agora deu um salto maior, já tinha dado um salto grande por causa da globalização, hoje deu um salto imenso por causa da questão da pandemia, é um trabalho virtual, né? É isso, por exemplo, que eu estou fazendo com vocês, né? Que vocês estão fazendo no colégio, né? Que são, por exemplo, aulas virtuais, né? A gente diz assim, né? Que são transmitidas, né?
A popularização, por exemplo, da questão de você transmitir alguma coisa ao vivo. Ontem, por exemplo, né, vocês sabem que eu trabalho na igreja, ali dentro da renovação carismática. Ontem, por exemplo, transmiti um grupo de oração ao vivo, né? Assim, tinha umas 50 pessoas acompanhando, né? Mas isso aqui antigamente você não tinha ideia de que isso seria possível, sabe? Bem, outro detalhe aqui. Índia e China tornaram-se os novos polos de produção. Por que se tornaram novos polos de produção, gente? Por causa da mão de obra barata, né? Ok? Então se produz bastante, né? A China, desculpe. Primeiro porque a mão de obra barata, primeiro se explica por causa do quê, né, gente? Por causa da grande população desses países, né? A Índia a China o país que tem mais gente no mundo, né? O país mais populoso. A Índia é o segundo. E os Estados Unidos é o terceiro. Mas a diferença, gente, da Índia para os Estados Unidos passa a casa de 1 bilhão de pessoas. É muita gente. Só Índia e China tem aproximadamente, gente, tem perto aí de, vamos dizer, perto de 3 bilhões de pessoas no mundo, né? Ou seja, eles têm aí mais de 40% da população mundial tá aí. Então, a questão de oferta de mão de obra é muito grande, né? E a China ela vem se destacando no crescimento do seu produto interno bruto, da sua economia, né, nos últimos anos. Isso não quer dizer que a população viva bem, né? O que quer dizer que a população viva bem, no caso, é o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano. Você pega o IDH da China, você vai ver que está lá embaixo. Mas o governo em si é muito rico, né? Bem, deslocamento de polo de produção gerou mudanças na economia mundial. Geralmente, isso que eu estou falando, principalmente por causa do crescimento chinês, né? Ou seja, nós temos aí desde o final da Primeira Guerra Mundial, nós temos os Estados Unidos, né, como a principal potência mundial, né? Inclusive está aqui, né, geograficamente, os Estados Unidos. Mas a gente vem nesses últimos anos vendo o crescimento espantoso da economia chinesa, a ponto de a economia chinesa ter ultrapassado, né, a economia japonesa nos últimos anos, né, ou seja, pulando da terceira maior economia do mundo para ser a segunda maior economia do mundo. E aqui crise em países como Estados Unidos, França, Alemanha e Inglaterra por causa da redução de impostos e postos de trabalho, né? Ou seja, coisa que não era comum nesses países, né? Não era comum nos Estados Unidos, não era comum na França, Alemanha. Aqui nós estamos falando de todos esses países aqui, né? Estados Unidos é a principal economia global, né? A Alemanha é a quarta economia global, né? A Inglaterra, se não me engano, é a sexta e a França é a quinta, se não me engano é nessa ordem aqui, né? Ou seja, você tira daqui desses aqui, entre os 6 primeiros, aqui nós temos, né, um na América, 3 na Europa, outros 2 na Ásia, que é a China e o Japão. Né? Mas, ou seja, a crise que chega nesses países que não era, vamos dizer assim, não era muito comum chegasse a crise, né, nesses países aqui. E vamos para a parte do desequilíbrio econômico, né, entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, né, aqui já a página 20, né, do caderno de atividades. Então, um dos fatores de desequilíbrio econômico entre o hemisfério norte e o hemisfério sul é decorrente dos processos de colonização nos séculos XV e XVI e do imperialismo no século XIX. Ou seja, o processo do colonialismo, né, e do neocolonialismo, basicamente. Né, o colonialismo séculos XV e XVI e o neocolonialismo ou imperialismo século XIX, ou seja, porque o hemisfério sul foi extremamente explorado, gente. A gente pega aí como hemisfério sul, vamos dizer, o continente africano, o continente americano, né, América Latina em si, né, falando, e o continente asiático, né, e a Oceania em si, né. A Austrália é um dos únicos países, né, se não o único, né, desses países que acaba saindo da curva, né, ou seja, que ele vai fazer parte dos países desenvolvidos. Bem, uma das consequências desse desequilíbrio é a alta taxa de migração para países ricos. Ou seja, nós temos aí, vemos esse processo, por exemplo, hoje no Oriente Médio, saindo povos do Oriente Médio e indo para a Europa. Por que ocorre isso? Por causa da questão das guerras do Oriente Médio. Então você pega lá, por exemplo, a região da Síria. Né? A Síria é uma região que está sofrendo com a questão da guerra, né, entre grupos terroristas e governo, tal, tudo isso.
e muitos, né, o povo da Síria, muita gente está migrando, está deixando, né, se arriscando no mar Mediterrâneo, né, para tentar uma nova vida em países, nos países europeus. Né? O principal ponto que eles tentam chegar é na Alemanha, né, porque a Alemanha é o país da economia mais forte, né, do continente europeu. Nós temos esse processo de imigração também aqui na América Latina para os Estados Unidos, né, principalmente no México. O Brasil tem a imigração ilegal, né, o governo do Trump, né, agora que ele perdeu as eleições, né, o Trump foi muito polêmico nessa questão, né, por causa da questão dele querer construir aqueles muros, né, ele impedir. Então a gente vê realmente isso, essa questão dessa alta taxa de imigração, né, de países pobres para países ricos. E a globalização econômica agrava esse quadro de desigualdade social. Né? Por que agrava, né, gente? Porque, assim, o pessoal tenta falar, gente, da questão do, por exemplo, talvez essa seja a principal bandeira, né, que levante-se, no caso, o socialismo, né, o socialismo levante ainda hoje contra o capitalismo, a questão da desigualdade social, né, querer que não haja classes sociais, tal, tudo isso. Mas assim, gente, desde que o mundo é mundo, nunca existiu uma sociedade igualitária, a não ser na pré-história. A não ser na pré-história. Mas qual que era a característica da pré-história? A característica da pré-história é que não existia governo. Né? Não existia governo. Outra sociedade igualitária que teve foram as primeiras comunidades cristãs. Né? E as comunidades cristãs não é só as primeiras, existem hoje também. Né? Por exemplo, várias comunidades, né, como talvez a mais conhecida delas seja a Canção Nova, que tem até um canal de TV, né, mas as comunidades cristãs também, elas vivem de uma forma igualitária. Né? Mas é muito diferente da questão do que o socialismo prega. Né? Então, primeiro que a sociedade igualitária que dá certo hoje é uma sociedade que é centrada em Deus. Né? Então o socialismo já tira esse centro de Deus e esse centro vai para o homem. Né? Assim como no capitalismo. Né? Não pense que é só o socialismo que faz isso, né, como vilão. O capitalismo também, o bom do capitalismo é a liberdade, mas o capitalismo ele tem desigualdades seríssimas, né, gente? Então, por exemplo, olha, você pega, por exemplo, uma pessoa, vamos pegar aí uma pessoa, por exemplo, o Neymar, né, um jogador de futebol aí. O cara ganha uma fortuna, né? Eu não sei nem quanto que ele ganha, não gosto nem de pensar nisso, né, gente? Mas ele ganha isso para jogar futebol. E aqui tem um detalhe, gente, ele é empregado ele é um empregado da empresa que ele trabalha, né? Ou seja, tem gente que está ganhando mais dinheiro por trás disso. Muitas vezes o pessoal não para pensar. Então no caso, essas desigualdades, né, de gente que ganha muito dinheiro e gente que ganha muito pouco dinheiro, né, infelizmente isso aí é uma coisa que sempre teve na história, sempre teve essa questão da desigualdade. Hoje muito mais acirrada do que na antiguidade. Na antiguidade as pessoas não eram tão ricas assim. Né? Então hoje as diferenças salariais são abismais, né, gente? São assim, coisas gigantescas. Né? Por exemplo, que muitas vezes um jogador de futebol ganha no mês, tem gente que não vai ganhar na vida inteira delas. Né? Então a globalização econômica ela agrava esse quadro de desigualdade social. Isso é uma coisa bastante triste no nosso mundo de hoje. E eu não falo assim para vocês, vai ter solução isso? Gente, seria muito ingênuo falar para vocês que tem uma solução para isso. Né? Propriamente, é muito difícil, né, você apontar uma solução para um quadro desse. Né? E você querer reduzir essa solução a uma ideologia política. Então eu acho bem complicado isso. Né? Eu acho que as coisas não são tão simplistas assim. Muito bem, vamos para essa parte aqui, né, gente, que fala sobre a questão do avanço do terrorismo. Então o terrorismo ali, a apostila ela usou um termo que diz assim, terrorismo, globalização do medo. Bem, os ataques terroristas eles tiveram início na década de 1970. Né? Talvez o ataque terrorista que mais teve, que mais ganhou, vamos dizer assim, repercussão foi numa Olimpíada,
desculpe, agora não lembro aonde foi realizado, mas em que os terroristas invadiram a Vila Olímpica e fizeram reféns alguns alguns atletas da equipe de Israel e acabaram matando alguns atletas, né, na década de 70. Isso foi bastante chocante para o mundo. Por que foi feito isso, né, gente? Então aqui o segundo tópico, né? Tornou-se uma estratégia de luta, né, por uma causa política contra um Estado a favor dele. Isso se deu surge principalmente lá na região da Palestina, né? Então por que vai surgir isso, né? Então um dos grupos, né, por exemplo, a OLP, né, a Organização para a Libertação da Palestina, que teve como um dos grandes líderes, né, no final do século XX, começo do século XXI, o Yasser Arafat, né, ele começou como o quê? Ele começou como um grupo terrorismo, né? O que é isso? Por exemplo, eles sequestravam, né, pessoas, como diz assim, né, faz uso de extrema violência e visa atingir cidadãos comuns. Por que eles fazem isso? Para chamar a atenção do mundo para a sua causa. Ok? Então, por que os palestinos começaram fazendo isso? Os palestinos começaram fazendo isso porque eles foram extremamente injustiçados com a criação do Estado de Israel em 1947. E aí, como ninguém estava dando bola para palestino, tal, tudo isso, para a injustiça que eles sofreram, eles começaram a fazer esse tipo de ação para quê? Para, como dizer assim para o mundo, olhem a nossa causa. Olhem a nossa causa. De um certo modo deu certo, porque as pessoas passaram a olhar a causa deles. Mas o triste aqui é a pessoa inocente, né, gente? Ter que pagar por algo que não tem nada a ver com ela. Então, não deixa de ser uma atitude condenável, né, em todos os sentidos aqui. Bem, então, atentados nos Estados Unidos, né? O atentado de Oklahoma, que é a escola Columbia no Colorado, o Instituto e Universidade Estadual do Estado da Virgínia e o World Trade Center em Nova York, né? Eu vou aqui desculpa, eu vou aqui citar, né, gente, só essa questão do ataque às Torres Gêmeas aqui, né, que está falado, né? As famosas Torres Gêmeas em Nova York foi no dia 11 de setembro de 2001, né? Vamos aí já fazer perto de 20 anos disso, gente. Gente do céu, né? Como passa rápido isso aqui, né? Eu lembro que eu acompanhei isso ao vivo, né? Toda essa movimentação aí que estava tendo no mundo, né? Um medo do início de uma terceira guerra mundial e tal. Então, mas o que aconteceu nessa época, gente? Então aconteceu o seguinte. Então, naquela manhã de 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, né, houve uma explosão numa das torres do World Trade Center. Né, algumas pessoas falavam, porque lá era um ponto turístico extremamente visitado nos Estados Unidos, em Nova York. Né, se tratava de alguns dos prédios mais altos do mundo da época, símbolo do poder econômico americano. Né, e esses... e daí terroristas sequestraram aviões, né, na cidade de Boston, e 4 aviões, né, 2 deles foram para o World Trade Center, um deles foi para a Casa Branca e o outro deles foi para o Pentágono. O único que não caiu no alvo foi o da Casa Branca. Mas assim, não caiu no alvo porque a Força Aérea Americana interceptou esses aviões. Esse avião foi... Né, ele foi, no caso, abatido, né, seria o último, né, que iria cair. Mas então a Força Aérea Americana acabou interceptando. Bem, então, quando bateu o primeiro, as pessoas estavam falando de uma explosão, alguém comentava assim, olha, foi um avião que bateu, né? E quando estavam transmitindo ao vivo, veja bem, gente, você imagine isso, né? Tenta imaginar isso, tem essas imagens na internet, né? Quando estavam transmitindo isso ao vivo, gente, o que aconteceu? O segundo avião bate na segunda torre. Ao vivo, né? Aí, claro, foi aquele choque, né? Foi aquele choque. O jornalista, né? O jornalista brasileiro Carlos Nascimento, que se não me engano estava na Globo naquela época e agora, se não me engano, está no SBT. Esse jornalista, ele foi acho que o primeiro jornalista em televisão mundial que falou que provavelmente se tratasse, talvez fosse um ataque terrorista. E depois as Torres Gêmeas caíram, né? Os 2 prédios caíram.
2 dias depois, o Osama Bin Laden assume a autoria do atentado, né? E vira essa briga contra o terror, né? Ou seja, nos Estados Unidos, um clima de medo terrível, né? No mundo, um clima de medo terrível por causa de uma questão de uma terceira guerra mundial, né? Enfim. E aí nós vamos ter, né? Mas isso daí pelos grupos, né? O grupo que assume então vai ser o grupo Al-Qaeda, que era o grupo do Osama Bin Laden. Mas tinha vários outros grupos que apoiavam, né? O grupo Talibã, alguns outros grupos de jihadistas islâmicos, né? Que apoiavam isso aí. Bem, e nós temos exemplos de grupos nacionalistas ali, por exemplo, o Exército Republicano da Irlanda, né? O IRA, né? Que foi bastante conhecido. A Pátria Basca e Liberdade, que é o grupo ETA, né? Que fazia atentados na Espanha, né? Pedindo a separação, vamos dizer assim, né, de parte a formação do Estado Basco, né, separando da Espanha. As Brigadas Vermelhas na Itália, né, e o grupo Baader-Meinhof na Alemanha. Ou seja, esses aqui são os principais. Eu daria destaque maior ao ETA. O ETA, então, ele fez bastante atentados terroristas na Espanha pedindo pela questão da liberdade deles. E na década de 2000 ocorreram vários ataques terroristas em países europeus, né? Ocorreu um ataque terrorista no metrô de Madrid, ocorreu vários ataques terroristas nos países africanos, principalmente movido pelos grupos jihadistas, né? Pelos grupos extremistas islâmicos. Nos países árabes também ocorreram atentados terroristas. Lá na África, gente, é o país que mais sofre talvez com isso, né? Nos países árabes também ocorreu, né, porque embora os países árabes eles sejam países de maioria muçulmana, nem todos são muçulmanos, né? Também ocorreram atentados. Países asiáticos e nos Estados Unidos. Então aqui a gente vê os únicos territórios que escaparam disso é a América Latina e a Oceania, né? E aqui para nós encerrarmos então o nosso... Né, para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, né, nós temos aqui a cultura na era da informação. Então temos ali, né, aspectos positivos, né? As distâncias estão menores e as trocas culturais estão maiores, né, que são aspectos positivos. Pessoas, principalmente adolescentes, estão consumindo os mesmos produtos, né? As redes sociais são ferramentas importantes no compartilhamento de informações e ideias. E aqui nós temos pontos positivos da questão da era da informação. Sempre vejam assim, gente, que informação ela é diferente de conhecimento, ok? Por exemplo, para fazer uma prova, né, se eu marcar uma prova para o dia, vamos dizer para amanhã, dia 20 de novembro, essa prova, vocês sabem, vocês têm informação da prova, mas para vocês realizarem a prova é necessário vocês terem conhecimento a respeito do assunto da prova. Então, informação e conhecimento elas são coisas distintas. Aqui eu só citei um exemplo bem simples, né? Então hoje nós temos muita informação, né, gente? Muita informação. Mas talvez aí nem tanto conhecimento, ok? O que são aspectos negativos? Divulgação de ideias radicais e violentas, né, gente? Isso é um ponto, né? A divulgação das fake news, né? Diria para vocês é outro ponto também, gente. E veja essa questão da fake news, gente, ela é muito complicada. É muito complicada porque você tem que pesquisar bastante para você ver se a notícia ela é realmente verdadeira ou não, né? Infelizmente a gente tem muito disso, desculpe falar, né, como eu comentei, eu já comento com vocês há algum tempo, infelizmente nós temos muito disso dentro de algumas disciplinas de escola, inclusive dentro de história, gente. É triste falar isso, né? Então, principalmente com relação aos períodos medievais, aquela questão que você joga lá a igreja como a vilã da história, não é bem assim, né? Thomas Woods, né, professor de Harvard, né, ele escreve uma obra fantástica chamada, né, Como a Igreja Construiu a Civilização Ocidental, mostra um ponto de vista totalmente diferente. Daniel Hobbes, né, membro da Academia Francesa de Letras, ganhou um prêmio por causa da obra que ele escreveu. Ele escreveu em mais de 10 volumes, gente,
sobre a questão da história da igreja. Os livros são grandes, tem livro de 400, livro de 800 páginas, 600 páginas. Ele mostra um ponto de vista totalmente diferente por exemplo, da Igreja Católica com relação àquilo que nós temos nos nossos livros didáticos. Infelizmente, esses autores, né, o professor Felipe Aquino aqui no Brasil, né, faz um trabalho muito bom nesse sentido, de mostrar inclusive ele tem um livro chamado Uma História que Não é Contada, né, professor Felipe Aquino aqui no Brasil. É professor de História da Igreja no Instituto da Canção Nova. Doutor, né, gente? Ele é um professor doutor, né? E não é só professor de História, ele é professor de Astrofísica, né? Doutor em Astrofísica também. Ele mostra um ponto de vista totalmente diferente, gente, desse ponto de vista bem tradicional que a gente está acostumado a ver nessas apostilas aqui de gente que não estuda, né? Que você vê que estuda pouco História da Igreja e que é arrotado e coroinha, né? É triste isso, né? Desculpe o termo. Bem, então nós temos aspectos negativos, por exemplo, divulgação de ideologias radicais e violentas, né? Muitas vezes uma notícia que sai de um jeito e depois não é consertada, as famosas fake news, né? Propagação de vírus computacionais, né, que colocam em risco sistemas operacionais de empresas ao redor do mundo todo, né? A questão dos ataques de hackers, né, que a gente vê aí, e o estresse causado pelo excesso de informação, né? Então a gente tem muita informação muitas vezes, né? Informação na maioria das vezes desnecessária, né? Então, claro, né, a gente tem, assim como a cultura na era da informação, ela tem pontos positivos, tem pontos negativos, a gente tem que saber lidar com isso cada vez mais, né? E é engraçado, né, gente, porque hoje aquilo que a gente acha moderno, daqui a 20 anos a gente vai achar extremamente obsoleto em campo de tecnologia. Pessoal, é isso.